estar aqui com vocês. É sempre muito prazeroso, gostoso estar aqui contribuindo com a vida de vocês aí, com essas aulas de química. Espero que vocês estejam aprendendo, espero que vocês estejam curtindo e se divertindo. Volto a dizer, só existem duas maneiras de a gente gerar uma memória de longo prazo. Uma memória, aquilo que você estuda e lembra. Reações bioquímicas de alto impacto no cérebro e processo de repetição. Portanto, todas as vezes que você for estudar, põe emoção na coisa. Conta uma historinha, sorria, estuda com alegria. Faz muita diferença, galera. O cérebro, quando você estuda sorrindo, quando você estuda, tá, com aquela motivação, o cérebro reconhece. Os hormônios são produzidos e a mente sente prazer com os estudos e aí ela memoriza mais facilmente. Do que você ficar ali com aquela cara emburrada. Ai meu Deus, tenho que estudar. Ai Jesus, química orgânica é muito difícil. Ai meu Deus, química é muito difícil. Ai. Para de mimimi, para de mimimi, para de mimimi. Vamos embora pra cima. Vamos com gosto e com gozo. Vamos embora, tá bom? Então, ó, aula de hoje, dá seu like aí, viu, menino? Dá seu like aí, viu? Vamos embora ajudar esse vídeo aí chegar para outras pessoas também, tá? Então hoje vamos falar sobre propriedades dos compostos orgânicos. Galera, são duas maneiras de eu reconhecer um composto orgânico, que os vestibulares gostam de cobrar muito isso aí. Você identificar, né, saber identificar se um composto é orgânico ou inorgânico. Uma maneira é pela estrutura. Galera, na boa, fala comigo. Você bate um olho e você sabe se é composto orgânico ou não, tá? Porque nós falamos, né, que os compostos, que o carbono se liga a outros carbonos formando cadeias. Então você percebe os compostos orgânicos ali, aquela formação de cadeia, que é bem diferente dos compostos inorgânicos. Uma outra maneira é através das propriedades, é através das características, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira propriedade aí. Os compostos orgânicos, eles são formados basicamente por nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Imagina o carinha foi lá no shopping e tomou N chopes. Tomou um tantão de chopp. Então, N chopes. Então, os compostos orgânicos são formados basicamente por N chopes, que são chamados de elementos organógenos. O que eu disse? Elementos organógenos. O que significa organógenos? Que dá origem aos compostos orgânicos. O que mais? A maioria é molecular. Pensa comigo, gente. Esses caras aqui, ó, você não vai ficar memorizando esse troço, não. Vou até tomar um café aqui, peraí. Senão eu engasgo. Cafezinho preto! Adoro um cafezinho preto! Cafeína na veia! Olha só! Não é para ficar memorizando, é para compreender. Tem que compreender, porque faz tudo sentido. Olha cá, esses elementos são metais ou ametais? Esses caras aqui são o quê? Ametais. Aí você pensa, se são ametais, qual é o tipo de ligação que ocorre entre ametais? Ligação covalente. Ligação covalente dá origem a quê? Moléculas. Normalmente não é assim? Então pronto. Então a maioria vai ser o quê? Molécula. Substâncias moleculares. E aí vem um detalhe. A maioria é molécula apolar. Se é molécula apolar, dissolve em água? Não. Porque a água é polar. Aí vocês lembram daquela velha frase? Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Portanto, a maioria é insolúvel em água. O que mais? São maus condutores de eletricidade. Lembra que para um material conduzir eletricidade, ou ele deve apresentar elétrons livres em sua estrutura,
que é o caso dos metais. Metal é bom condutor de eletricidade, porque tem elétrons o quê? Movimentando em sua estrutura. Ou então, quando você tem uma substância que, ao jogá-la em água, forma o quê? Íons livres, ou gera, né? Íons em movimento. Então, um material para conduzir a eletricidade, ele deve ter íons livres em movimento ou elétrons em sua estrutura. E a maioria dos compostos orgânicos não apresentam essas características, portanto, a maioria é mau condutor de eletricidade. O que mais? São instáveis ao aquecimento. Normalmente, quando você esquenta, aquece um composto orgânico, ele degrada. Tá? E temos aqueles que são inflamáveis. Boa parte dos compostos orgânicos são inflamáveis. Por isso, eles são utilizados, muito utilizados como combustíveis. É só lembrar aí dos derivados do petróleo. Petróleo é o que, galera? Riquíssimo em compostos orgânicos. É de onde se extrai o quê? A gasolina, o querosene, o óleo diesel, que é tudo combustível. E que mais? Possuem baixa temperatura de fusão e ebulição. Faz todo sentido, ó. A maioria não são moléculas. A maioria não é, né? A maioria não é molécula apolar. Se a molécula é apolar, a interação entre as moléculas é fraca. Portanto, eles apresentam baixa temperatura de fusão e ebulição. Detalhe, não é todo mundo que é assim não, tá? A maioria desses compostos orgânicos é que apresentam essas características. Às vezes o menino tem mania de colocar como se fosse um algo absoluto, né? Não é não, beleza? É tanto que, por exemplo, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Nós temos muitos compostos orgânicos que fervem acima de 100 graus. Tá legal? Então, beleza. O que mais? Suas reações químicas são, geralmente, lentas. Gente, por que uma reação que envolve composto orgânico normalmente é lenta? Porque eles não são formados por cadeias carbônicas. São muitas ligações químicas quando se tem um composto orgânico. E aí, quando acontece uma reação, tem que quebrar as ligações. E como são muitas ligações para serem quebradas, demora. Por isso que a gente precisa utilizar um catalisador. O que é um catalisador? Substância que acelera as reações químicas. Catalisador, substância que acelera as reações químicas. Agora, por que um catalisador acelera as reações químicas? Porque o catalisador diminui a energia de ativação. Se você ainda não viu isso, você verá essa matéria em cinética química. O que mais? A maioria é pouco denso, tá? Ou seja, os compostos orgânicos têm baixa densidade. Aí você vai lembrar o seguinte, se jogar gasolina na água, a gasolina vai ficar por cima. Se o petróleo que está sendo transportado lá no navio, se ocorrer um derramamento de petróleo no mar, o petróleo vai ficar por cima, porque eles apresentam baixa densidade. E por último, são mais numerosos que os compostos inorgânicos. Nós temos muito mais composto orgânico do que compostos inorgânicos. Isso porque o que, galera? Os carbonos podem se ligar de várias maneiras com carbonos ou com outros elementos. E aí existe um tal da isomeria. Olha que doideira, existe um fenômeno chamado de isomeria. O que é isomeria? É o fenômeno em que o quê? Compostos orgânicos, compostos diferentes, apresentam a mesma fórmula molecular. Isso aí já é um outro assunto também, que é um assunto chamado isomeria. Então, por hoje é isso aí. Deixa seu comentário, dá o seu like, compartilhe com seus colegas aí, tá? Se inscreva no canal, toca o sininho aí para você ficar por dentro de todas as aulas novas que saírem, tá? E som na caixa, energia! Tamo junto! Valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura!